Em outras palavras, Jesus estava testando Filipe. Você sabia que às vezes o Senhor nos testa? Ele já sabe o que Ele vai fazer, mas Ele quer nos testar. E às vezes, muitos de nós acabam sendo reprovados diante do teste. Como assim? Quando uma porta se fecha para você, como é que você se comporta? Quando um milagre acontece, como é que você se comporta? Tem crente que fica agoniado. Quando termina o culto, ele diz: ah não, bispo, por que foi? Eu tinha uma bênção para contar, um milagre para contar. Meu, fique tranquilo, no próximo culto você conta o milagre. É porque é milagre, eu quero contar um milagre, que maravilha que Jesus fez. Ele fez um milagre na minha vida, e milagre não pode esconder, milagre tem que ser contado. Mas passa-se um dia, aí o senhor lhe diz: vou fazer um testinho com ele, com ela. Aí põe ele e ela na prova. Você está entendendo? Aí o mesmo crente chega no culto, já logo baixa a cabeça, fica quietinho ali, e já fica meio que tô chateado com Jesus. Aí se alguém diz: vamos ouvir fulano, ele diz: hoje não. Você está entendendo? Já quer ficar se isolando, já quer ficar se esquivando, quer ficar de canto. Por quê? Porque Deus está fazendo um testinho com ele. Por que é que Deus está fazendo um testinho com ela? Queridos, a questão de sermos provados não significa que Deus nos colocou na prova para nos reprovar, não. Depois desta prova tem vitória, depois desta prova tem milagre, depois desta prova tem banquete, mas permaneça firme e confiante em Deus, porque Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Uma multidão de quase 5.000 homens. Aí o mestre pergunta: Filipe, irmão, vamos para um linguajar mais claro. Filipe, será que tem uma padaria por aqui que venderia uns pães aí para nós alimentar essa multidão? Quase 5.000 homens. E os historiadores frisam fora crianças e mulheres. Imagina onde é que a gente vai conseguir tanto pão. Aí a Bíblia diz que Filipe toma a fala e diz assim: e respondeu-lhe dizendo: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Você está entendendo? Em outras palavras, nem 200 denários compraria a quantidade que daria para cada um comer, nem que fosse um pedacinho. Ou seja, fora de lógica, impossível. Não tem, irmão, nem se reunisse todas as padarias do DF e as do Goiás e dissesse assim: agora, neste momento, nós precisamos aqui de mais ou menos 5.000 pão, e é para agora. Não tem que fazer encomenda, não tinha esse negócio de encomenda não, o negócio tinha que ser naquela hora. Não tinha, mas Jesus já sabia o que ele iria fazer. Aí no versículo 5, aí responde assim, e disse, versículo de número 8 diz assim: e outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse assim: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Em outras palavras, Jesus, tem um rapazinho aqui, que ele tem 5 pães e ele tem 2 peixinhos, mas o que adianta? Qual diferença vai fazer isso? Numa multidão dessa de quase 5.000 homens. Aí Jesus naquele momento se levanta e disse assim: mandem o povo assentar-se. Manda o povo assentar-se. Irmãos, na geração de hoje, 5.000 pessoas, se Jesus dissesse assim: pode todo mundo sentar aí. Sentem, os discípulos, sentem, porque o mestre vai servir vocês. Irmão, muita gente se levantaria e dizer: eu vou embora. É ruim, hein? Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Outra questão, nós aprendemos com o rapaz. Que rapaz? O que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos. Porque se fosse nos dias de hoje, com a falta de fé que muitos têm, ele diria: não, quer saber, eu dar meus 5 pães e os meus 2 peixinhos? Dou não. Outros poderiam até fazer o que eu vou me esquivar no cantinho e vou comer logo os 5 pães e vou comer os 2 peixinhos, que se alguém for passar fome aqui, que passe eles e não eu. Mas não, o pouco que ele tinha estava prestes a se transformar em
O que eram esses 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele rapaz? Simples pães, simples peixes. Mas a partir do momento que foi colocado nas mãos de Jesus, a situação foi completamente diferente. Nós entendemos com isso. O que nós temos, o que Deus tem nos dado, nas nossas mãos é uma coisa, nas mãos de Deus é outra coisa. Irmão, Deus não perde para ninguém. Deus não perde para ninguém. Lembra de Salomão quando assumiu o reinado? Mandou sacrificar 1000 cabeças de boi ao Senhor, e quando termina de sacrificar, ele vai para casa, eu imagino de peito estufado, cabeça erguida, dizendo, rebentei, dei tudo que eu tinha oferecido ao Deus Todo-Poderoso. Eu imagino o Senhor olhando de cima para baixo, dizendo, tadinho de Salomão, está pensando que me surpreendeu? Vou mostrar para ele que quem surpreende alguém aqui, sou eu que surpreendo o meu povo. Na mesma noite, não esperou nem chegar amanhã, na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse, Salomão, pede a mim o que tu quiseres, e eu te darei. O que Salomão pediu? Se fosse nos dias de hoje, será que alguém pediria isso? Senhor, quero um aumento de salário. Senhor, quero um emprego bom. Você está entendendo? Senhor, quero uma esposa igual o Brad Pitt. Não é assim? Tom Cruise. A deixar de carregar aquela cruz lá de casa, Senhor, quero trocar a minha coroa por uma cruz, outros diriam assim, né? É desse jeito. Pediriam coisas limitadas, passageiras, mas ele disse, Senhor, dai-me sabedoria e conhecimento para conduzir o povo. Aí o Senhor diz, quer sabedoria e conhecimento? Então vou lhe mostrar que muito mais tenho eu para lhe dar do que você oferecer a mim. Através da sabedoria e conhecimento, tornou um dos homens mais prósperos da face. Então, quando foi entregue os 5 pães e os 2 peixinhos na mão de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi dar graça. Jesus tomou os pães e deu graça e repartiu. O que Jesus fez? Deu graça. A primeira coisa que Jesus fez foi dar graça. O que é dar graça? Gratidão. Apresentar ao Senhor. Apresentou ao Pai. E naquele momento, eles estando todos sentados, Jesus mandou servir. E os discípulos pegaram os cestos, porque após Jesus dar graça ao Pai, ele partiu. E quando ele partiu, começou a multiplicação. E os discípulos, cada um pega um cesto e sai distribuindo dentre aquela grande multidão. Eu imagino Jesus olhando, e eles estão servindo, e parece que não parava mais de servir. E naquele momento a Bíblia diz no versículo de número 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntai os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos cheios. Este é o Deus da multiplicação. Querido, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com esta passagem bíblica. Se Deus cuida de uma multidão que nem servia a Ele, imagina o que Ele pode fazer na vida de alguém que busca, que serve, que clama, que se empenha, que se dedica em prol da obra de Deus. Não entendeu? Eu vou lhe explicar. Deus marcou esta noite para te dizer, fique tranquilo, permaneça firme, permaneça confiante em Deus. Ele está cuidando de todos os detalhes da sua vida. Se você permanecer fiel, o que está faltando hoje, amanhã Deus vai multiplicar, vai fazer sobrar, vai trazer fartura para lhe abençoar em sua presença.